TV Câmara de Palhoça. Hoje eu trago a esta tribuna na qualidade de advogado constituído das famílias moradores da Rua Clemente de Souza, a mais popularmente Rua da Vala, eu acho que é conhecido de todos. Aqui, ali, no bairro Bela Vista, famílias que hoje vivem um drama de uma reintegração de posse, movida pela empresa Colimp, uma empresa já desativada aqui do município. Essas famílias, elas não são invasoras, elas simplesmente adquiriram um lote de uma pessoa que se dizia dono daquele loteamento, onde elas pagaram por esses valores e hoje elas vivem na iminência de serem despejadas da sua casa. Essas famílias, elas compraram esses terrenos de boa fé dessa pessoa e há 20 anos elas pagam seus IPTUs, seus impostos em dia, né? Durante esse tempo, o município ele permitiu com que essas edificações elas fossem construídas durante esse período. E agora, de repente, essas famílias são tratadas como se fossem ilegítimas dentro dos seus próprios lares. Aqui a questão central é: qual é a responsabilidade do município com isso? Senhores, o município ele permitiu com que ali se erguessem essas casas no local. O município ele fiscalizou porque ele vem cobrando os IPTUs das famílias que pagam todos em dias. O município ele nunca alertou essas famílias de uma suposta irregularidade. Portanto, não é simplesmente agora que o município deve lavar as suas mãos, né, e permitir com que essas 40 famílias sejam despejadas das suas casas, dos seus lares. O artigo 6º da nossa Constituição Federal, ele fala que é garantido o direito de moradia. A própria Constituição, no seu artigo 182, e o Estatuto da Cidade impõem que a propriedade ela deve cumprir a sua função social. E é o que vem acontecendo ali, porque essas famílias já formaram uma comunidade naquele local. Senhores vereadores, essas famílias são eleitores de vocês. Essas famílias, elas confiaram o voto dela em vossas excelências. Agora elas pedem apenas uma coisa, uma resposta eficaz. Elas não pedem um favor, elas pedem justiça. Elas não pedem nenhum privilégio, elas pedem apenas dignidade. Elas não querem nenhum conflito, elas querem apenas que seja resolvida a solução ali vivida por elas. Então, eu acho que é dever do Poder Executivo, né, intervir para que venha a ser suspensa essa decisão judicial de despejar aquelas famílias das suas residências. Ou mesmo até abrir uma possível negociação com essa empresa para que possa discutir e chegar a um consenso. Ou promover uma regularização fundiária daquele loteamento, para que elas venham manter digna a sua moradia. Senhores vereadores, a Rua da Vala, onde moram aquelas famílias, não é apenas uma construção de tijolos e concreto. Ali é uma história de famílias inteiras, onde investiram tudo o que tem hoje para tentar viver dignamente. Que essa Câmara seja a voz
do povo dessa rua, onde vivem essas famílias, pagam seus impostos e votaram nos senhores. Porque um governo que arrecada por 20 anos os IPTUs e simplesmente agora cruza o braço para essa família, não é um Estado de direito, e sim um Estado de injustiça. Muito obrigado. Era essa a minha fala e peço que os senhores pensem com carinho nessas famílias. Muito obrigado a todos. Algum vereador quer se manifestar? Pela ordem, senhor presidente. Vereador Jean. Senhor presidente, agradeço por Vossa Excelência ter disponibilizado o tempo para que o ilustre colega se manifestasse, mas para que todos os vereadores tenham conhecimento do que nós estamos discutindo aqui, é preciso pontuar o seguinte: aqui há duas medidas de direitos que estão sendo preservadas. A primeira é o direito à propriedade privada que o proprietário da Colimp teria sobre o imóvel, e tem sobre o imóvel, né? Principalmente por considerar, doutor, que se trata de uma ação desde o ano de 2005, proposta por eles. Naturalmente, ele estaria, sim, defendendo o direito da propriedade para fazer o seu uso social. Eu tive a oportunidade de conversar um pouco com o doutor, e o fato de eu ser advogado acaba permitindo que eu consiga compreender um pouco mais o que está acontecendo dentro do aspecto jurídico. Infelizmente, houveram uma sucessão de erros praticados no processo. Talvez as pessoas que ali atuaram, infelizmente, não tinham o conhecimento necessário, certo, doutor? Certo. Para poder atuar, e infelizmente acabou transitando em julgado a decisão, ou seja, todos os trâmites pertinentes ao devido processo legal acabou sendo realizados e, naturalmente, o Estado Democrático de Direito, ele defende a coisa julgada, principalmente após o decurso do prazo de 2 anos, que elimina o direito da propositura da ação rescisória para tirar a sustentação da sentença e criar, mediante um fato novo, uma outra situação. Mas o doutor ponderou uma questão que é importante. Ali hoje nós temos cerca de 40 pessoas ocupando aquele imóvel e que alegam supostamente, e eu digo supostamente, doutor, peço desculpas, mas eu não tenho conhecimento todo do teor da situação, e aí eu preciso falar assim, até para que eu não emita aqui uma informação errada, e que manifestam uma situação que, em tese, daria a elas o direito, ou seja, salvo o melhor entendimento, houve uma venda do imóvel através de um terceiro que supostamente tinha um documento do proprietário para estar no terreno, mas não para aliená-lo. E essa pessoa acabou alienando e enganando aí pelo menos 17 famílias inteiras, que acabaram depositando ali todas as suas economias e agora se encontram na iminência de serem despejados do terreno. Então, é interessante a gente marcar uma reunião com o procurador do município e com o secretário da habitação para verificar, dentro das possibilidades legais, o que é possível se o município fazer, até porque ali eu tive a oportunidade de vislumbrar que há famílias de baixa renda. E aí vocês percebam, a família trabalhou uma vida para construir um teto para ter dignidade e agora estão na iminência do trator passar por cima de tudo, porque a justiça tem a força da lei para poder fazer a desocupação. E aí eu entendo que o Estado, no sentido amplo, o Estado de Santa Catarina, a União e o próprio Poder Município, sobre as regras do que a Constituição prevê, tenham a obrigação, sim, de buscar intervir nesse caso para encontrar uma saída que possa garantir uma moradia para as famílias que não tenham a condição de comprar uma nova área, tentar se restabelecer. Vou me colocar à disposição do doutor, inclusive, para levá-lo até o procurador, para a gente conversar com o doutor Luciano e junto ao secretário da Habitação para ver se há uma possibilidade, mas desde já manifestando que há necessidade de ser respeitado o direito do proprietário obtido dentro de uma sentença. Mas, sob o aspecto social, o município buscar uma intervenção para saber de que forma vai alocar essas pessoas,
ou em outro lugar, ou dentro da possibilidade, no caso de uma comunidade carente, desapropriar a área para fazer um assentamento a modelo do que determina o REURB. Então, essa seria a manifestação. Estou à disposição do doutor para levá-lo até lá, até porque isso representa o interesse público e nós trabalhamos com essa finalidade. Obrigado, senhor presidente. Perfeito, Jean. E eu até mesmo nem trouxe aqui a questão processual, pelo fato de entender que já houve um trânsito em julgado, então seria mais, talvez, uma intervenção mesmo do poder público para que pudesse garantir a moradia dessas famílias. Muito obrigado e peço aos senhores que pensem com Doutor carinho. Clodomir, por gentileza, me cede uma parte. Eu quero também tecer um comentário breve aqui. Por certo, o senhor será conduzido pelo vereador Jean Negão até o procurador para, assim, ver o que se pode ser feito. Nós estamos falando de pessoas que adquiriram seus imóveis, compraram e pagaram, e que agora recai sobre os seus ombros uma responsabilidade de advogar em prol deles para tentar achar uma solução. Mas ali são famílias que precisam de uma luz, de algo que aponte uma saída para eles. Então, eu vejo que são eleitores, muito bem, e o senhor pontuou algo muito importante, que por 20 anos, se assim bem entendi, eles pagaram os impostos devido ao município. E agora, por certo, o senhor chegando até o procurador do município, deve o senhor ter um destino, um norte concernente a essa questão que é tão preocupante, uma vez que os moradores ali correm o risco de ser despejados do que eles compraram e pagaram. Exatamente. Isso é algo preocupante. Para nós aqui da Casa do Povo, é muito preocupante. Então, doutor Clodomir, peço que Deus lhe direcione nesse projeto aí e que Deus possa intervir estendendo a sua mão ali, porque há a justiça da terra e há a justiça que vem do céu. Que assim seja conforme eu querer e a vontade de Deus. Obrigado. Senhor presidente, deixa eu só fazer uma correção para contribuir aqui com todos, senhores vereadores. O fato, senhor presidente, dos moradores de lá terem pago o IPTU durante 20 anos, não garante a eles nenhum direito frente ao poder público, frente ao município. Porque o IPTU, ele tem uma origem na obrigação de qualquer cidadão que usar um pedaço de terra do município, independentemente de uma contrapartida do município ou não, o município tem o direito de tributar. Isso é legislação tributária, e ela fala, não há uma contraprestação pelo IPTU. O IPTU, ele nasce para o município como direito de cobrar apenas pelo fato de qualquer cidadão ter o domínio útil, ter a propriedade, a posse de um pedaço de terra dentro do seu território. O município precisa colocar luz, colocar asfalto? Não. O IPTU, ele não tem uma contrapartida. Então, sobre esse SPEC, viu, vereador Mestre Vanderlei, o município não teria nenhuma obrigação como contrapartida de garantir. Obviamente que a nossa discussão vai ter que ser sobre o aspecto social, sobre aquilo que a Constituição Federal fala a partir do artigo 1º e do artigo 5º, que o município, que o Estado tem que garantir a dignidade da pessoa humana, que o cidadão, lá no artigo 6º, ele tem os direitos sociais à moradia, que o Estado tem que proteger a família, são fundamentos da República garantidos na Constituição Federal. Então, é isso que a gente vai ter que discutir com o município. Olha, existe uma lei que foi cumprida, o processo judicial deu uma decisão, mas o município não pode permitir que famílias sejam lançadas à rua à própria sorte, sem a proteção do Estado. É nesse aspecto que nós temos que discutir, até para não confundir as pessoas daqui a pouco de dizer, pagou IPTU 20 anos, o município tem a obrigação de dar uma casa. Em verdade, não é bem isso, tá? Só para título de esclarecimento, são informações jurídicas que nem todos têm a obrigação de ter o conhecimento. Obrigado, senhor presidente. André. Por ser bem breve, presidente, agradecer a presença do doutor. E a gente acompanhou essa semana, pelas redes sociais, a manifestação das famílias
a gente se coloca no lugar deles também, doutor. E é uma situação delicada, como foi mencionado pelos vereadores. A gente está aqui à disposição, né, junto ao executivo, como você mencionou, da responsabilidade. Olha que Palhoça se destaca, né, vereadores, sobre projetos legalizando, apoiando a população com habitação, com projeto do Lar Legal, inclusive em parcerias, né, presidente Pitanta, com o Tribunal do Estado, né, que fez a sua parte. E uma situação dessa que tem a iniciativa privada, e principalmente quando tem uma sentença, então, assim, é uma situação que fica difícil aqui para a Câmara de Vereadores. Mas a gente está à disposição. Como foi mencionado, o nosso procurador-geral do município, doutor Luciano, é um cara prestativo, tem essa situação, como foi falado, das pessoas pagar os seus impostos municipais, mas a situação do terreno, eu acho que tem que ser bem especificada e é uma situação delicada, exatamente. E o que a gente puder, que tiver no nosso alcance, o presidente da Câmara já se manifestou aqui junto à mesa e a Prefeitura de Palhoça, o que tiver, né, que a gente possa dispor para poder ajudar nessa situação dessas famílias, e se vir realmente essa sentença não for revisada, aí a gente tem que realmente conseguir, junto ao município, dar um respaldo para essas famílias. Conte com a gente. Perfeito. Eduardo. Muito obrigado a todos. Doutor, também como presidente do Poder Legislativo, me prontifico também, sem dúvida nenhuma, em ajudá-lo e ajudar esses moradores. A gente sabe que a situação hoje, imagina, 20 anos em cima do terreno, pagando IPTU, e ter que sair das suas casas, compraram de boa fé. Eles compraram todos... terreno de boa fé. Eu acompanho essa sentença, essa ação há mais de 20 anos. Já acompanho essa ação há mais de 20 anos. E o cidadão que morreu, que vendeu, parece que ele já faleceu também. E o dono do terreno também já faleceu. Eu acho que agora a gente tem que achar uma saída, sem dúvida nenhuma. Me coloco à disposição, representando aqui o Poder Legislativo, o vereador Jean, a gente vai conversar com o procurador, ver achar uma saída para que aqueles moradores não saiam de mão abanando. Eu acho que será um crime o que está sendo cometido. Perfeito. Tá, mas claro que a justiça tem que ser cumprida, que decisão judicial se cumpre, não se discute, mas a gente vai tentar, junto com o Executivo, amenizar a situação, como já amenizamos a situação de muitos casos na Palhoça. Muitos casos. Muito obrigado. Conta Muito comigo. Obrigado.